Bom, hoje eu vou comentar sobre o livro The Compound Effect, ou O Efeito Composto, de Darren Hardy. E só um detalhe, esse livro aqui eu não li ele, eu ouvi, porque eu utilizei então o serviço da Audible, de audiobooks, e no momento que eu ouvi, né, esse livro, ele estava como gratuito. Então, caso você ainda não conheça, né, não tenha testado ainda esse serviço, eu recomendo, porque tem um período ali de teste, né? Então é mais do que suficiente para você conseguir testar o serviço para ver se funciona ou não, né, esse modelo de audiobook para você. E caso esse livro ainda continue como gratuito, você vai poder aproveitar ele sem ter que pagar nada por isso. Bom, mas do que se trata, né, esse livro? Caso você tenha gostado daquele vídeo que eu fiz sobre o Atomic Habits, né, os hábitos atômicos de James Clear, eu acho que você vai gostar bastante desse daqui, porque o princípio é basicamente o mesmo, né? O autor ele tenta colocar como pequenas ações, pequenas atitudes nas nossas vidas, né, no dia a dia, geram grandes resultados. Então, muito próximo daquela ideia, né, dos hábitos atômicos, né, dos pequenos hábitos gerando grandes resultados. Mas aqui, então, o que o autor ele tenta colocar que esse compound effect, né, que seria muito similar ali aos juros compostos, né, na economia, nas finanças, etc., mas isso aplicado a todos os aspectos, né, das nossas vidas, explicando também como, segundo o autor, né, a vida ela é como um jogo com regras, né? Então, o quanto antes a gente conseguir entender as regras do jogo, a gente consegue então usar essas regras a nosso favor, né? Entendendo o que de fato funciona, o que não funciona, o que é perda de tempo, ou o que de fato leva a gente no caminho para o sucesso. Bom, e o autor tenta explicar muito como aquele ciclo, né, de tempos difíceis geram homens fortes, que geram tempos fáceis, que geram homens fracos, né? Então, com isso, ele tenta explicar como a gente está cada vez mais, né, vivendo em um período em que as coisas são cada vez mais fáceis, né, cada vez mais rápidas. E com isso, ele até comenta uma coisa que eu achei muito interessante, que é a mentalidade de micro-ondas, né? As pessoas hoje em dia elas têm essa mentalidade de que tudo é instantâneo, tudo deveria ser instantâneo. E por mais que algumas coisas hoje em dia são muito mais rápidas de serem conseguidas, né, de serem alcançadas no momento do que em relação ao passado, outras coisas não mudaram. Né? Então, o que ele tenta colocar é que como o sucesso, a busca para o sucesso, etc., ela não é uma coisa instantânea, né? Só que o que a gente mais vê por aí são essas campanhas, né, de marketing vendendo o enriqueça sem esforço nenhum, né, sem trabalho nem nada. Então, o que ele tenta deixar claro é que tudo isso é uma perda de tempo, sabe? E a gente tem que entender que certas coisas não tem outro caminho. As coisas demandam esforço, demandam trabalho, demandam perseverança, né? Força de vontade, para que com todo o trabalho, com o esforço, sim, a gente chegue, né, a algum lugar, a gente chegue mais próximo então do sucesso. E que muitas pessoas, quando a gente chegar lá, vão dizer que foi aquele sucesso da noite por dia. Mas é porque ninguém também quer reconhecer, né, todo o esforço, toda a trajetória que alguém teve que percorrer para chegar até ali. E eu acho que muito disso, né, tem a ver com essa velocidade, né, que a gente percebe no mundo hoje em dia. Né? Acho que todo mundo nota como os dias parecem serem cada vez mais curtos, né? Como a gente parece precisar de cada vez mais horas para conseguir dar conta de tudo que a gente tem que dar conta em um dia só. E muito, por exemplo, em relação a essa velocidade, até mesmo na questão de trabalho, né, onde você tem sempre que fazer mais, tem toda aquela competição, você tem que fazer mais do que os outros, etc., para se manter competitivo, né, relevante dentro do mercado. E com isso, o que o autor tenta colocar é que toda essa velocidade às vezes atrapalha a nossa tomada de decisão. Né? Ele dá um exemplo que eu não me lembro perfeitamente como ele coloca ali no livro, mas eu acho que é algo como se você, no início de um mês, por exemplo, se você iria preferir receber 1 milhão, ali ele usa dólares, né, por exemplo, então 1 milhão de dólares no dia primeiro, ou então 1 cent, sendo que o valor do seu montante seria dobrado a cada dia durante aquele período, né, do mês. Então, a maioria das pessoas, é claro, né, quando elas comparam 1 centavo com 1 milhão, obviamente elas vão então optar pelo 1 milhão. Só que se você parar, né, dar um passo para trás para analisar essa questão de uma forma mais fria, né, você vai perceber que é mais interessante
você aceitar esse centavo, sendo que o seu montante é multiplicado a cada dia. Porque no final das contas, no final do mês, você vai ter mais dinheiro do que a pessoa que recebeu esse milhão, então, que optou por esse milhão, né, no início do mês. Então isso ele mostra como toda essa velocidade, às vezes, não ajuda a gente em nada, sabe, na tomada de decisões. Então é por isso que a gente às vezes precisa desacelerar um pouco e entender as regras do jogo, como as coisas funcionam, para que de fato a gente consiga então ter esse sucesso. Tem 3 pontos que eu achei bem interessantes, sabe? O primeiro é o que o autor ele chama de no man's land, que seria algo como a terra de ninguém, né? Que é aquele momento em que a pessoa está de certa forma estagnada, ela não está satisfeita com a vida dela, né? Seja, sei lá, nas relações conjugais, né? Ou em questões profissionais, mas ela não está insatisfeita ao ponto de tomar alguma decisão. E aí isso encaixa, né, no segundo ponto, que é ninguém escolhe ser, né, por exemplo, uns exemplos que o próprio autor dá, né, no livro. Ninguém opta, ninguém escolhe por ser obeso, por ser falido, né, ou qualquer outra coisa do tipo, mas essa nossa estagnação, né, essa nossa falta de atitude, né, essa nossa falta de tomada de decisão é o que leva a gente para esse cenário, sabe? Então, toda vez que a gente está nesse momento de estagnação, isso é muito complicado, porque caso a gente não haja, esse será o resultado, sabe? Caso a gente não tome, né, uma postura frente a esses problemas. E o terceiro ponto é que o autor chama de success buddy, né, quase como um amigo do sucesso, que ele comenta que ele tem um amigo em que eles marcam, né, um horário ali específico toda semana para compartilharem os erros e os acertos deles nas diversas tomadas de decisões que eles tiveram durante a semana, né, principalmente no lado empresarial, né, que envolva os negócios deles, etc. Porque com isso eles conseguem crescer em conjunto, né? E porque as pessoas ao nosso redor elas têm um impacto muito maior sobre nós do que a gente consegue ter consciência, né? As pessoas incentivam, influenciam a gente a todo momento. Então é importante que a gente se cerque das pessoas que queiram as mesmas coisas que a gente, sabe? Que gostem das mesmas coisas que a gente, né? Que procurem tanto sucesso quanto a gente, porque é dessa forma que a gente consegue crescer em conjunto, né? E eu acho isso uma coisa complicada, sabe? Eu não acho isso uma coisa muito simples de ser feita. Primeiro, você encontrar essa pessoa, né? E depois manter esse hábito, né? Que com certeza é um hábito muito saudável, mas eu acho que precisa muita disciplina, sabe, por ambas as partes, né, para fazer isso de uma forma que realmente agregue, né, a ambos. Mas caso você consiga tirar, né, desse livro aqui essas lições de que muito similares ali do Atomic Habits, né, de que pequenas atitudes geram grandes resultados e juntar com essa questão aqui desse amigo, né, do sucesso, eu acho que é perfeito, viu? Você vai ter uma dupla ali que vai funcionar muito bem. Bom, agora em relação às minhas ressalvas, né, sobre o livro. Em primeiro lugar, o autor ele comenta muito, ele tem uma postura, né, de dizer que todos nós temos as mesmas escolhas, sabe? Sobre como todos nós temos escolhas e a diferença entre a gente são só as escolhas que a gente faz. E, bom, no meu ponto de vista, né, eu vejo que as coisas não são tão simples assim, né, porque acho que a grande questão não são escolhas, a questão é o leque de opções que a pessoa tem, né? Porque esse leque de opções ele aumenta ou diminui baseado em coisas que estão além, né, do alcance dessa pessoa de determinar, como o local que ela nasceu, cultura, religião, questões geográficas, questões de saúde, né, predisposições genéticas, por exemplo. Então tem várias coisas que estão além, né, da vontade dessa pessoa, né, além do controle dessa pessoa e que vão sim impactar, né? Esse leque de opções, de escolhas que ela tem vai aumentar ou diminuir. E com isso eu discordo um pouco do autor, mas eu acho que no final das contas o que vale é aquela frase, se eu não me engano, do Jean-Paul Sartre, né? Que disse: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. E o segundo ponto em relação à tomada de responsabilidade, né? O autor ele coloca como nós deveríamos ter uma postura de ser 100% responsável sobre as coisas que a gente não gosta, né?
Então, de certa forma, se você enxerga um problema, se você vê algo como um problema e você quer aquilo resolvido, você não deveria delegar aquilo para outra pessoa, né? Terceirizar, por exemplo. Você deveria tomar uma postura de que você é 100% responsável e, de certa forma, o causador daquilo. Então, você tem que resolver aquilo. E eu entendo, eu acho que é interessante uma postura como essa, porque a gente, de certa forma, né, busca interagir, participar da solução desse problema e não só jogar esse problema para os outros, né, falando que é tudo culpa dos outros, etc. Como a gente, pelo menos muitas pessoas, né, fazem isso bastante. Mas o que eu acho complicado disso é que quando envolver outras pessoas, existem várias coisas que estarão além do seu alcance, sabe? Fora da sua responsabilidade. Então, por mais que você tome uma postura de que você é o responsável, você tente resolver aquilo, às vezes as coisas ainda não sairão como você planejou, entendeu? E por quê? Porque as coisas não dependem simplesmente de você. E aí, o que eu acho um pouco, talvez não melhor, mas é a forma como eu tento lidar, né, com essas coisas, entendendo que existem coisas que estão além do meu alcance, sabe, e que eu não serei capaz de alterar, né? Eu não serei capaz de controlar todas as coisas. Então eu tenho que levar em consideração que o acaso faz parte do todo, né? E eu, pelo menos para mim, enxergando as coisas por esse aspecto, dá uma certa forma de tranquilidade, sabe? Porque se você tenta gerenciar tudo, se você acha que está tudo sobre a sua responsabilidade e as coisas não acontecem como você planejou, o que isso tende a gerar é frustração, né? Sendo que se você entende que, por mais que você tente, as coisas não necessariamente sairão como você espera, e isso está ok, porque existe o acaso no meio que você não consegue controlar, de certa forma te acalma um pouco, sabe? E isso eu acho que tem até uma ligação ali com alguns daqueles livros, né, de filosofia, né, que eu li e tal. Tem até alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Bom, eu gostei do livro, como comentei, né, caso você tenha gostado, né, do Atomic Habits, eu acho que você vai gostar bastante, porque os princípios ali são os mesmos, né, ou no mínimo são bem alinhados, né, um com o outro. E um outro livro que ele me chamou bastante, que ele me lembrou bastante, né, foi o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro que eu já li um bom tempo atrás, mas ainda não gravei vídeo aqui para o canal, que é muito sobre você ter um porquê muito forte, né? Quando você tem uma razão muito forte para fazer alguma coisa, você consegue seguir em frente, sabe? Você consegue manter aquele norte, né? E principalmente para você criar, para você manter um bom hábito, né? Ou mesmo remover um hábito ruim que está sendo ruim para você, você tem um porquê muito forte, uma razão muito forte, vai te ajudar bastante nisso. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui sobre esse livro. Caso você já tenha lido o livro ou ouvido ele, né, como audiobook, comenta aqui embaixo o que você achou, se você conhece alguma outra coisa, algum outro livro desse autor. Eu vou deixar o link para o audiobook e para o livro aqui na descrição e a gente se vê então no próximo vídeo.